Próxima atração no canal 25. Logística em Foco. Logística em Foco. Oferecimento MDC4 Publicidade. Estamos iniciando mais um programa Logística em Foco. Nosso convidado de hoje é o Marcelo Flório, que é CEO da Log Fashion. Marcelo, obrigado por ter aceito o nosso convite e estar nos ajudando a fazer mais um programa Logística em Foco. Tá, já. Obrigado a vocês, Luciano, por convidar e essa oportunidade para apresentar a Log Fashion para um pouco mais para o mercado. Conta para o nosso telespectador como é que nasceu a Log Fashion, por que a decisão de especializar num segmento tão importante que é o segmento têxtil do nosso país. Claro. Na verdade, a gente teve essa decisão partimos aí de uma transportadora que já começou fazendo algumas cargas, alguns transportes para o mercado têxtil. E o mercado brasileiro, com a economia melhorando e com a vinda de várias empresas internacionais, grifes internacionais para o Brasil, e começando o movimento de fusões e aquisições também no Brasil, o mercado começou a se profissionalizar, esse mercado têxtil de vestuário, e por conta disso, não só as fusões e aquisições, mas também a vinda desses estrangeiros para o Brasil, já começando com uma visão aí de junção das operações e terceirização, que é natural para a Europa, para os Estados Unidos, e a vinda deles veio trazendo já essa característica para a gente no Brasil. Com base nisso, a gente idealizou, né, essa prestação de serviço e começou a atender principalmente o mercado aí de grifes internacionais. E a partir daí a gente consolidou o nosso nome aí, né, Fashion, para o mercado. Se a gente pudesse fazer aí você vai me ajudar um pouquinho, traçar aí prós e contras de você se especializar no segmento, por exemplo, têxtil, né? Uhum. Dá para a gente contar um pouquinho para os nossos telespectadores. Os benefícios, obviamente, que são mais fáceis, né? Claro. E a contrapartida, o que é? Vulnerabilidade por depender de um único segmento ou isso não existe? Isso até existe, porém a gente também arrumou algum caminho alternativo para conseguir sair desse processo. Os prós, como você já comentou, a questão da equipe ser multidisciplinar, a gente conseguir ter um foco no segmento, conseguir fazer com que os recursos sejam mais otimizados, além de ter um segmento que está começando, digamos assim, na parte de logística, se profissionalizar. Essa parte realmente são os prós. O contra é que como a gente tem sazonalidades, principalmente nas épocas pós-datas comerciais, Dia das Mães, de Natal, a gente realmente acaba tendo um pouco de ociosidade. Para isso, a gente tem alguns segmentos que são compatíveis, alguns segmentos varejistas que são compatíveis com o nosso segmento, que também podemos compartilhar com o segmento de moda para que a gente possa ter uma cadeia um pouco mais flat, uma operação um pouco mais flat ao longo do ano. Segmentos esses que a gente chama de bookstore, por exemplo, que são cargas compatíveis, que a gente começa também a atuar um pouquinho para fazer um complemento também à parte fashion e sim beneficiar o próprio cliente do mercado de moda, porque esse cliente ele está disposto a terceirizar e a pagar o que ele utiliza e não pela ociosidade do operador. Alguns segmentos complementares a gente acaba adaptando também ao nosso negócio para poder dar um benefício da não ociosidade para o nosso cliente. Então a gente também agregou alguns outros segmentos varejistas para poder suportar essa ociosidade. Agora, a gente sempre diz, Marcelo, que a logística ela acaba sendo uma extensão da indústria, né? Daí a responsabilidade da logística, né? E eu vejo assim, por exemplo, a empresa de vocês, quando você se especializa num segmento específico, além de você ser a extensão da indústria, você fala a mesma língua, né? Eu acho claro. Que estão dentro de uma mesma demanda, de uma mesma sazonalidade que é bem característica do segmento têxtil. Eu acho que quem ganha efetivamente é o segmento têxtil, que tem um operador especializado e que conhece os gargalos e as dificuldades do setor, né? Com certeza, sem dúvida. A gente costuma dizer que é super importante a gente acompanhar o fluxo do pedido, né? Desde o momento que ele é feito
pela indústria ou pelo próprio varejista até a entrega no ponto de venda. Por isso a gente trouxe para o nosso operador, né, para a Log Fashion, expertise de pessoas do mercado, né? Começando aí por mim, pelos investidores e também os funcionários que a gente traz, principalmente os executivos e funcionários de ponta, supervisores, e coordenadores e gerentes, são pessoas que trabalharam no mercado têxtil. Então eles conhecem desde o momento da criação de um produto até a elaboração, a fabricação e a entrega no ponto final. Então esse conhecimento nos dá essa oportunidade de segmentação e a gente fala mesmo a nível da indústria ou do próprio varejista, tendo sim recursos focados e conhecendo profundamente o fluxo do pedido, que é importante. Agora, você falou no comecinho sobre a profissionalização da logística dentro do segmento têxtil, né? Como é que você avalia hoje esse nível de profissionalização? A gente vê sempre assim, muito se falar sobre logística e pouco se entender sobre logística, né? Se faz uma salada, se mistura transporte com logística, com infraestrutura, e a gente tem visto a indústria efetivamente tentando se aperfeiçoar em processos logísticos, e aí quando ela vai para o mercado, muitas vezes ela tem dificuldade em encontrar um operador do mesmo nível que a indústria precisa nos seus processos. Como é que você vê hoje dentro do segmento logístico esse crescimento do setor hoje? Você acha que falta muito para a gente avançar ainda, ou você acha que a própria demanda do segmento têxtil tem forçado os operadores a se especializarem e ganharem expertise nessas operações? Tá claro. Eu acho que são essas duas coisas em paralelo. Não só a demanda, como eu comentei aqui no início, da entrada de grifes internacionais no Brasil, que é fundamental para o nosso crescimento, por conta das grifes internacionais que estão acostumadas a trabalhar em operadores logísticos profissionalizados, existe essa pressão para que a gente se profissionalize. Porém, em paralelo, a gente já começou esse caminho também de profissionalização, principalmente por conta de uma necessidade tecnológica, que não tem como, né, no nosso segmento, principalmente no de têxtil e de moda, a gente esquecer que tecnologia está por trás de todo o processo. E isso, obviamente, integrado aos nossos clientes e, em alguns casos, até aos clientes de nossos clientes. Então, a gente caminhou em paralelo com relação a essa profissionalização, né? Como eu também comentei com relação às pessoas que trabalham com a gente, são pessoas de mercado que entendem os problemas dos nossos clientes por terem trabalhado nos nossos clientes, e essa pressão pela própria profissionalização, não só das grifes internacionais, mas pela entrada das grifes, as nacionais também começaram a se profissionalizar mais por conta disso. Isso está fazendo com que a gente se profissionalize mais rápido até. Agora, você tem uma questão que é sensível, né, Marcelo? A gente estava até conversando um pouquinho antes do programa, que é a questão da sazonalidade. Você tem com certeza. As trocas de estações, né, que você tem que acompanhar com uma velocidade grande, né, o atendimento das estações colocados pela indústria, mas você tem também pontualmente, como é o nosso caso agora, próximo do final do ano, uma demanda muito forte, né? Como é que vocês se estruturaram para poder atender essa sazonalidade, principalmente essa que a gente está se aproximando, que a gente vê que ela é bem forte, que é a questão do Natal? Claro, isso é super importante essa pergunta, que é um mercado que a gente está acostumado a... Para a gente sempre brinca que o nosso Natal, no primeiro semestre, é o Dia das Mães, que é o maior volume. E o Natal, propriamente dito, é o grande volume do ano. Porém, a gente não pode esquecer Dia das Crianças, Dia dos Pais também, Dia dos Namorados, mas o grande Natal no primeiro semestre é o Dia das Mães e o Natal no final do ano. Para a gente começa geralmente um mês antes, um mês e meio antes. A gente já começa a receber toda a programação para poder estar entregue uma semana, 15 dias antes da data comercial em si. Então a gente já se programa ao longo do ano para trabalhar dessa forma e absorver esses impactos aí dos picos, né, da sazonalidade. Atrelado às datas comerciais também tem viradas de coleção. Então a gente vê, até pouco tempo atrás, a gente falava só de verão e inverno. Também hoje a gente tem verão, alto verão, inverno, alto inverno, meia estação. Então são mais de 8 viradas de coleção, até para trazer novidade para o consumidor. Na questão da Log Fashion, a gente se adapta da seguinte forma: não tem também como a gente ter
mão de obra ou recursos para atender sempre os picos. A gente tem uma certa ociosidade que a gente tem que carregar ao longo do ano para uma eventual necessidade de um cliente ou de alguns clientes, mas a gente acaba atuando sempre na gestão de parceiros do transporte, né? Trabalhando também com os autônomos para conseguir crescer nas épocas dos picos e trabalhando em turnos, falando de armazém. Então, na época de final de ano e Dia das Mães, por exemplo, que são os 2 maiores picos do ano, a gente trabalha também com aumento de agregado, mas trabalhando em vários turnos e um incremento de uma mão de obra um pouco mais esporádica para essa época. Então a gente vem trabalhando ao longo do ano com um turno, próximo do dia dos picos aí datas comerciais, trabalhando já em 2 turnos e em alguns casos trabalhando em 3 turnos para poder suprir a demanda. Como ordem de grandeza, a gente pode falar que na média do ano a gente trabalha aí, vamos falar de 800 mil, 1 milhão de peças de movimentação. No Dia das Mães dobra e no Natal quadruplica ou quintuplica. Então isso vai para 5 milhões, mais ou menos, no mês que antecede o Natal. E a gente trabalha com turnos e com uma gestão de uma frota que tem um pouco de elasticidade. E como é que você faz com esses 5 milhões? Quer dizer, a gestão, a rastreabilidade, tudo isso, qual o sistema que vocês operam lá, Marcelo? A gente tem um sistema chamado AvaCorp, que é um grande parceiro nosso, que é um sistema de gestão específico, focado para operadores logísticos. É um sistema que fica no Rio Grande do Sul, né, de Porto Alegre, origem, e que eles têm mais de 100 clientes no Brasil e na América Latina e atuam focados no segmento de operadores logísticos e que adaptaram uma parte do sistema deles, que é o WMS e o TMS, para nosso segmento, que a gente aqui fala em cores e tamanhos, que é um diferencial do têxtil, né? Cada peça ela tem aí suas variações, não só que a gente está acostumado em alguns outros segmentos, mas também tem cores e tamanhos. Então esse sistema de gestão nos deu essa rastreabilidade, trouxemos essa parceria para poder trabalhar com todos e é uma ferramenta flexível, ela se integra com qualquer tipo de sistema. Isso a gente realmente frisou bem na hora da contratação de trazer esse parceiro para que a gente possa integrar. Então, como eu disse no começo, a gente tem não só o serviço logístico especializado, mas o que a gente realmente vende é informação. Então, se a gente não tiver integrado, a hora que a gente vai para um pico 5 vezes maior como no Natal, a gente tem que ter a confiabilidade da informação. E o nosso parceiro trouxe isso para a gente. Essa questão de informação é uma coisa que eu ia destacar mesmo. Acho que cada vez mais os operadores logísticos eles vão se diferenciar pela confidencialidade e pela agilidade em fornecer informação para os seus clientes, né, Marcelo? Claro, a gente brinca, geralmente quem me pergunta, o que vocês vendem? Vocês são bons para fazer manuseio, para gestão de estoque, para entregar em shopping center, com todas as regras, as leis, cada cidade, cada estado tem as suas regras. A gente fala, a gente vende, a gente faz isso, mas a gente vende informação, seja boa ou ruim. Se for boa, a gente tem que passar sempre, e é o que a gente faz. Se for ruim, a gente tem que passar o mais rápido possível e já com a solução. Para isso tem que ter essa informação, tem que ter o sistema integrado. Tá bom, Marcelo, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com o Marcelo Flório, que é CEO da Log Fashion. Nós voltamos no instante. Especializada em locação. A SAF Empilhadeiras conta com oficina equipada, técnicos altamente qualificados e constante atualização da frota, garantindo equipamentos e atendimento de qualidade. Locação, uma boa alternativa para quem não quer ter problemas com a sua movimentação de materiais, devido à manutenção inesperadas, alto custo de investimento e administração de peças e manutenção. São inúmeras as vantagens. Venha conhecer melhor esta opção. SAF Empilhadeiras, garantia de bom atendimento e qualidade de equipamentos. SAF Empilhadeiras, 4584-1171. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Marcelo Flório, que é CEO da Log Fashion. Marcelo, eu quero abordar agora nesse comecinho do segundo bloco alguns gargalos que o segmento tem, né?
Quase não tem, né? E o que a gente tem visto, assim, Marcelo, as empresas, os operadores fazendo investimento maciço internamente, mas tem uma área que independe do operador, que é quando sai da porta para fora, que são as restrições de tráfego, por exemplo, na cidade de São Paulo, e algumas entregas também um pouco mais complicadas, por exemplo, em shopping centers. Como é que vocês conseguem administrar essas variáveis que muitas vezes não estão no controle de vocês? E por outro lado, você tem que ter a pontualidade de fazer com que o produto chegue até o cliente do seu cliente. Como é que você administra isso na Log Fashion? Tá joia. Bom, como a gente já comentou sobre informação, a gente tem a nossa frota toda, ela é rastreada e toda a programação, a roteirização, ela é feita antecipadamente e a gente tem um software, no caso das entregas aí, que a gente consegue também, além das variáveis normais, as leis que nos cercam, tem as variáveis que são as normas de cada ponto de venda, ou cada centro de venda, shopping center ou centros comerciais, que a gente passa a imputar dentro do sistema para também ter uma nova norma que surge e conseguir fazer uma roteirização mais eficiente. Porém, a gente tem no caso da Log Fashion, a gente tem uma gestão que a gente chama que é o menos é mais, né? O simples, vamos fazer o simples e bem feito. Simplesmente a gente procura padronizar os nossos, colocando a roteirização com base nas leis e nas normas dos centros comerciais, sempre no mínimo 2 horas antes da entrega efetiva, que é a determinação desses centros ou da região onde a gente está fazendo a entrega. Então a gente passa a ter uma margem de segurança um pouco maior, alguns casos até 3 ou 4 horas antecipadamente, para conseguir passar o roteiro para os nossos motoristas e fazer a rastreabilidade desse processo. Então a gente passa a fazer um plano, né, de entrega muito mais eficiente, considerando os gargalos, antecipa essa entrega para que eventualmente tenha ação do trânsito ou alguma questão que interfira na nossa entrega, a gente tenha a garantia que a entrega vai acontecer no prazo. É claro que algumas situações acontecem fora do nosso controle, mas a gente acaba fazendo da maneira mais simples possível, que é realmente tentando antecipar com base nas leis e nas normas que a gente está vivenciando no dia a dia. E a questão de entregas em shoppings, como é que funciona, Marcelo? A questão de entregas em shoppings, a gente acaba adotando uma política mais nossa até do que do shopping. Por quê? Como a gente tem a vivência e entende o nosso foco, a gente costuma dizer que, além de a gente vender informação, logística, o nosso foco é o foco do cliente, não no cliente. Então a gente pensa sempre com a característica do lojista. Então a gente procura manter as entregas não concorrendo com o consumidor. A gente sempre procura fazer com que a entrega em qualquer situação aconteça no máximo até as 10 e 11 horas da manhã, extrapolando aí a entrega. Mesmo que tenha algum ponto de comercial, algum shopping center que permaneça até mais tarde a entrega, a gente procura trabalhar nesse nível para fazer com que a venda seja melhor do lojista em si. Então, a gente trabalha para entregar até as 11 horas da manhã, independente de qualquer regra. Mesmo que a gente tenha essa situação de colocar 2 horas antes ou 5 horas antes, dependendo da situação, a entrega para a gente não ter risco de problema de zoneamento, por exemplo, a gente sempre procura entregar até no máximo às 11 horas da manhã, para não concorrer com o consumidor. A coisa mais chata que tem é a gente, né, na situação de consumidor, por exemplo, está experimentando um calçado numa loja e está passando um carrinho com carga e o vendedor vai atender a entrega e deixa de te atender e perde uma venda. Então a gente procura trabalhar nesse conceito, que é a visão do cliente, o cliente do nosso cliente, e procura não atrapalhar a venda. Então a gente trabalha para entregar sempre até as 10, 11 horas da manhã no máximo, que é quando começa efetivamente a venda nas lojas. Eu vejo que o grande desafio da indústria hoje é reduzir seus níveis de estoque, né? Você tem um estoque compatível com a tua demanda de mercado, né? E trazendo isso para a realidade de um shopping center, vamos chamar assim, o metro quadrado hoje de uma loja no shopping é muito caro, né? Muito alto. E a gente via até um pouco tempo atrás, quer dizer, muitas lojas que faziam um pulmão dentro da própria loja, ou seja, aquele espaço que normalmente serviria para ter uma exposição, uma melhor área para de locomoção
do seu cliente acaba sendo tomada por alguns estoques, acabavam sendo tomados por alguns estoques de pulmão. Como é que isso está hoje, Marcelo? Você acha que, por exemplo, a especialização de vocês em parceria junto com a indústria têxtil, você acha que estão conseguindo, através desse entendimento, fazer até com que, assim, são reflexos que às vezes a gente não para pensar, mas talvez com uma logística afiada, afinada, falando a mesma língua, em última instância você transfere esse benefício para o lojista, que acaba podendo reduzir o teu espaço em loja de estoque para ter até o melhor atendimento para o consumidor. Como é que isso funciona? Não, com certeza. Esse é o grande ganho. Foi muito bem colocada essa pergunta, porque é o grande ganho que o lojista tem, e aí é onde está o aumento de venda, que a gente tem pesquisas aí, que é o abastecimento mais frequente para que ele possa reduzir. Hoje eu te digo que a grande maioria dos nossos clientes, ou se não todos, não tem mais estoque em loja. E isso, né, se deve ao serviço logístico que a gente presta, atrelado à informação integrada, que a gente chama de reposição automática, repor com base no estoque ideal da loja, só que uma reposição mais frequente. Então a gente repõe o que a loja realmente vendeu ou o que a loja necessita, o que não pode faltar na loja. Isso fez com que as áreas de estoque se tornassem áreas de venda, aumentando o portfólio de vendas na área da loja, por conta do metro quadrado ser um metro quadrado muito caro. E também a gente vê alguns ambientes também um pouco mais agradáveis nas lojas. Tem clientes que não só aumentam a área de venda, mas também colocam um café, uma sala de TV, para poder acolher um pouco mais o consumidor, para o consumidor permanecer um pouco mais na loja. Então a gente agregou, né, a nossa logística agregou, fazendo com que as lojas tenham um benefício maior, com certeza. Então a frequência ela é muito mais frequente, abastecimento com lotes menores, mas muito mais frequente, evitando, não tem mais a necessidade de ter estoque hoje praticamente em shopping center. Agora, dentro mesmo do setor têxtil, tem outras áreas que vocês também se especializaram, né? Que é atender os grandes eventos e as grandes feiras. Sim. Como é que isso acontece lá no Logfest, Marcelo? Isso é inerente, não dá para a gente falar. Se a gente colocar aqui como uma grife, por exemplo, que é algumas grifes que a gente atende, não dá para a gente tirar de lado alguns eventos logísticos que acontecem para aquelas grifes, que é o caso de um Fashion Week, o caso de uma venda, de um bazar, de um outlet, um desfile esporádico em alguma capital. Por quê? Uma grande quebra de paradigmas que acontece aí no mercado para terceirizar, né, a grife terceirizar, o dia a dia, receber produto e entregar, até que todo mundo vai bem, consegue fazer até um certo nível, mas acaba esbarrando a equipe de logística também das grifes, se deparando com logística de embalagem, de sacolas, de caixas de presente, logística para esses eventos que a gente está falando. Então, imagina um evento como um Fashion Week, por exemplo, próximo de uma virada de coleção. A equipe logística não terceirizada vai parar a equipe para fazer o evento acontecer e vai deixar de abastecer normalmente as lojas. Então a gente faz dessa forma, a gente tem que trabalhar para entender que tem essa necessidade, quebra um paradigma que a gente não é só uma logística da roupa em si ou do produto, a gente acaba tendo que absorver esse tipo de logística também, só que com uma grande vantagem, como a gente tem uma gama de funcionários, né, e consegue ter uma equipe multidisciplinar, enquanto está acontecendo o abastecimento natural das lojas, o evento está acontecendo em paralelo. Então a gente está recebendo uma passarela, está recebendo equipamento, está recebendo a roupa do desfile, por exemplo, né? Uma montagem de um outlet esporádico que acontece em alguns casos aí, principalmente nas épocas pós as datas comerciais, a gente acaba absorvendo isso em paralelo, né? E eu comentei também a questão aí de logística das embalagens, do que a gente precisa, né? De cabide, de outras coisas nas lojas também. Isso acontece paralelamente, não afetando o dia a dia de venda, né? E o exemplo é que, como a gente também trabalha, principalmente com desfiles atrelado ao processo logístico das grifes, a gente também tem o know-how e o cuidado para esse abastecimento, porque muitas vezes são peças exclusivas, tem que ir em carro rastreado para não ter problema, né, de a gente manusear peças aí
que possam ir para a mídia antes de acontecer no desfile. Tem todo um cuidado que os estilistas têm com relação a isso. E a gente conhece isso, porque metade dos nossos funcionários trabalharam nesse mercado. Então a gente trabalha em paralelo para atender, não afetando o dia a dia normal de venda e abastecimento das lojas. Agora a gente está um pouco mais de um mês do Natal, Marcelo. Como é que tá as tuas operações? Você que pode até ser um termômetro para que a gente possa avaliar o potencial de consumo desse Natal. Como é que está lá as operações da Logfest? Qual a previsão que você tem com relação ao Natal de 2011? Tá. A gente tivemos um ano que iniciou com uma expectativa grande de venda do mercado e ele acabou tendo uma retraída, né? Foi um ano que para o varejo até acabou sendo não tão bom de venda e deu uma reaquecida agora nesse final de ano. Então a expectativa desse ano é muito grande por conta do próprio Natal e por conta da retração que a gente teve no mercado ao longo do ano, as crises internacionais e tudo mais. O que tem acontecido, o termômetro que a gente verifica é que no mínimo a gente vai ter um crescimento aí, pelo que a gente tem internamente, de 50% a 60% de abastecimento. Se isso vai refletir em venda a gente não sabe, mas com certeza abastecimento, uma média aí de 50% a 60% a mais do que vinha acontecendo no ano passado. O reflexo da venda a gente vai ver depois, mas deve ser alguma coisa aí, pelo menos uns 10%, 10% a 8% maior do que o ano passado. Que bom, Marcelo. Fechamos o teu programa aí com uma mensagem otimista. A gente espera que efetivamente esses números se concretizem, que o Brasil efetivamente se consolide num crescimento aí tão esperado para toda a nação, gerando mais emprego, mais consumo e aí a roda começa a girar, né? Meu tempo está esgotado. Eu queria te agradecer mais uma vez, Marcelo, pela tua gentileza, por ter nos ajudado a fazer mais um programa. O Logística em Foco fica à disposição de vocês aí, para depois que passar esse Natal a gente fazer uma avaliação de como é que foi a tua operação, para os nossos telespectadores conhecer um pouquinho um operador especializado no segmento tão importante que é o segmento têxtil no Brasil. Muito obrigado. Então, ok, obrigado a vocês, eu que agradeço, parabéns aí pelo programa, né? E é isso que a gente espera mesmo. Uma das coisas que a gente prega lá na Logfest é que realmente o Brasil vai para frente com esse tipo de empreendedorismo. A gente tem que gerar emprego e o resto a gente vai lidando aí para crescimento, gerando emprego, construindo famílias dentro da nossa empresa. Então é isso que a gente prefere falar aí no final, que é ter famílias agregadas à Logfest. Muito obrigado. Obrigado. Estamos encerrando mais um programa Logística em Foco. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Logística em Foco. Oferecimento MDC4 Publicidade.